Que o sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo lave a sua vida agora e purifique todo o espaço ao seu redor. Você está no exército de São Miguel Oficial, o seu posto avançado de fé, libertação e guerra espiritual. Hoje é quarta-feira, 29 de abril de 2026, e nós estamos a 2 dias de fechar este mês. Mas antes que abril termine, existe uma operação espiritual urgente que o Altíssimo ordenou para a sua vida. Existe algo grudado em você que não é seu. Algo que pessoas colocaram sobre a sua alma com os olhos, com as palavras, com os pensamentos e com os desejos ocultos do coração. Esse algo tem nome. Chama-se inveja. E ela não é apenas um sentimento desagradável que os outros sentem por você. Ela é uma força espiritual ativa, corrosiva e intencional que tem causado danos reais na sua saúde, nas suas finanças, nos seus relacionamentos e na sua capacidade de ser feliz. Hoje nós vamos arrancar essa erva daninha pela raiz, lavar o solo da sua vida e plantar no lugar dela uma blindagem tão poderosa que nenhum olhar invejoso terá mais espaço para germinar. Eu quero que você faça algo incomum agora. Se tiver um espelho por perto, vá até ele. Pode ser o espelho do banheiro, o espelho do quarto, até mesmo a câmera frontal do seu celular. Olhe para o seu próprio rosto. Observe os seus olhos. Repare nas marcas de cansaço, nas linhas que a preocupação desenhou, na expressão que o peso dos últimos dias moldou. Agora, eu quero que você diga em voz baixa ou mentalmente, olhando nos seus próprios olhos: eu tenho valor. O que Deus colocou em mim não pode ser roubado por nenhum olhar. Eu sou protegido. Eu sou blindado. Eu sou do Senhor. Talvez pareça estranho falar consigo mesmo, mas existe um poder imenso em declarar a verdade sobre a sua identidade, olhando nos seus próprios olhos. O seu cérebro processa essa informação de forma diferente quando ela vem acompanhada do contato visual consigo mesmo. Não é vaidade. É restauração. Você está devolvendo ao seu reflexo a dignidade que a inveja alheia tentou arrancar. Se não tiver espelho por perto, feche os olhos e visualize o seu próprio rosto diante de você, como se estivesse se olhando numa superfície de água cristalina, e faça a mesma declaração. Sinta as palavras penetrando nas camadas mais profundas da sua autoestima, onde a inveja dos outros tentou convencer você de que não merece o que tem. A verdade de Deus reafirma que tudo o que você conquistou é fruto da graça e ninguém pode cancelar o que a graça concedeu. Agora encontre uma posição confortável e feche os olhos. Eu vou construir com você uma imagem que vai mudar a forma como você enxerga o efeito da inveja na sua vida. Imagine a sua vida como um rio largo, caudaloso, de águas transparentes que correm com vigor na direção do mar. Esse rio representa a sua energia vital, a sua prosperidade, a sua saúde, a sua alegria. Quando esse rio corre limpo, tudo na sua vida flui. O trabalho rende, os relacionamentos funcionam, a saúde se mantém, a criatividade jorra. Mas agora observe as margens desse rio. Existem canos enferrujados, escondidos entre as pedras e a vegetação, despejando um líquido escuro e viscoso dentro da correnteza. Cada cano é uma fonte de inveja. Alguns são grossos, representando pessoas que dedicam energia constante para desejar o seu fracasso. Outros são finos, quase imperceptíveis, representando aqueles olhares rápidos de cobiça que parecem inofensivos, mas que com o tempo vão contaminando as águas. O resultado é que o rio que deveria correr cristalino está ficando turvo, a água pesada, o fluxo mais lento. E você sente isso na vida real como cansaço sem motivo, oportunidades que escorrem pelas mãos, dinheiro que some sem explicação e uma tristeza que paira no ar sem origem identificável. Ao longo desta oração, São Miguel Arcanjo vai localizar cada um desses canos, arrancá-los da margem e selar cada ponto de contaminação até que o seu rio volte a correr limpo, forte e cristalino como Deus projetou. Nos colocamos sob o selo da Trindade Santa, fonte de toda água viva e purificação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Receba agora a palavra que vai funcionar como um filtro divino para purificar as águas da sua vida nesta quarta-feira. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, declara uma verdade que a medicina moderna levou milênios para começar a compreender. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A sabedoria de Deus é assustadoramente precisa. Ela não diz que a inveja incomoda, que a inveja atrapalha ou que a inveja chateia. Ela diz que a inveja apodrece os ossos. Os ossos, a estrutura mais interna, mais escondida, mais profunda do corpo humano. A inveja não ataca a superfície. Ela perfura camada por camada até alcançar a medula daquilo que te sustenta de pé. E o mais revelador desta escritura é o contraste. O antídoto contra o apodrecimento não é um remédio, não é uma simpatia, não é um ritual. É a paz no coração. Quando o seu coração está em paz, o seu corpo recebe vida. Quando a inveja alheia consegue roubar a sua paz, o seu corpo começa a adoecer de dentro para fora. Eu quero que você pense comigo com honestidade sobre algo que talvez nunca tenha considerado. A inveja que os outros sentem por você não age apenas no plano espiritual. Ela se manifesta em ações concretas no mundo físico que afetam a sua vida de formas que você nem sempre percebe. É o colega de trabalho que omite uma informação importante para que você erre na frente do chefe. É a amiga que elogia o seu vestido na sua cara e critica a sua aparência pelas costas. É o parente que muda de assunto toda vez que você conta uma conquista, porque ouvir que você está bem causa nele um incômodo que ele não admite. É a vizinha que observa cada reforma, cada carro novo, cada roupa diferente e transforma tudo em munição para comentários ácidos no grupo de WhatsApp. Esses comportamentos não são apenas falta de educação, são canais por onde a inveja escoa e contamina o rio da sua vida. E muitas vezes, as pessoas mais invejosas são exatamente aquelas que estão mais próximas. Porque a inveja precisa de proximidade para existir. Ninguém inveja um estranho num país distante. A inveja nasce de quem assiste a sua vida de perto e se ressente por não estar vivendo o mesmo. Mas eu quero ampliar a sua visão agora com algo que pode ser difícil de ouvir, mas que vai te libertar. Existe uma pergunta que precisa ser feita. Será que em algum momento você também já foi esse cano enferrujado na margem do rio de outra pessoa? Será que algum dia você olhou para a conquista de alguém e sentiu aquele aperto no estômago que não era alegria? Será que já comparou a sua vida com a de outra pessoa e saiu dessa comparação com um gosto amargo na boca? Eu não pergunto para te condenar. Eu pergunto para te libertar de ambos os lados, porque a inveja é uma corrente de duas pontas. Ela prende quem recebe e também prende quem emite. E para que esta oração tenha o máximo de poder, nós precisamos purificar os dois lados. Se em algum momento você cultivou inveja no coração, mesmo que por um instante, mesmo que sem intenção, eu convido você a abrir a mão agora. Solte isso diante de Deus. Diga mentalmente: Senhor, eu renuncio a toda a inveja que eu já senti. Eu me arrependo de todo olhar de cobiça que eu já lancei sobre aquilo que pertencia a outro. Limpa o meu coração para que eu possa pedir com autoridade que os corações alheios também sejam limpos da inveja que sentem por mim. Esse ato de humildade não te diminui. Te posiciona num lugar de autoridade espiritual legítima, porque quem tem o coração purificado ora com uma potência que o invejoso jamais terá. Nós entramos agora no grande clamor de purificação. São Miguel Arcanjo, nós te invocamos para localizar e destruir cada fonte de inveja que contamina o rio da vida de quem me ouve. Começa pelas fontes mais óbvias, os canos grossos.
As pessoas que investem tempo e energia para desejar o fracasso deste filho de Deus, desta filha de Deus. Aqueles que torcem abertamente para que o negócio feche, o casamento acabe, o emprego se perca e a saúde se deteriore. Nós não pedimos o mal dessas pessoas, porque os filhos da luz não devolvem trevas com trevas. Mas nós ordenamos, em nome de Jesus Cristo, que o canal espiritual pelo qual essa inveja pesada é projetada seja cortado, cauterizado e selado agora. Que a espada de São Miguel desça sobre cada conexão tóxica entre o invejoso e a sua vida, seccionando o fio invisível por onde a energia destrutiva viajava. O invejoso pode continuar sentindo o que sente, porque isso é problema dele com Deus. Mas o veneno dele não alcança mais o seu rio. O canal foi destruído. Agora localiza os canos finos, glorioso arcanjo. Esses são mais perigosos porque são mais difíceis de identificar. São as micro-invejas do cotidiano. O elogio que tem gosto de vinagre. O conselho que na verdade é sabotagem disfarçada. A pergunta que parece curiosidade, mas é levantamento de informação para fofoca. O sorriso que se desfaz no segundo em que você vira as costas. Essas fontes são sutis, constantes e cumulativas. Sozinhas, cada uma parece inofensiva, mas juntas ao longo de meses e anos, elas vão turvando as águas da sua vida de forma tão gradual que você nem percebe que está nadando em água contaminada. Nós pedimos a São Miguel que passe agora um pente fino em toda a extensão do rio, identificando cada ponto de contaminação microscópica. Que os anjos do Senhor arranquem das margens cada cano escondido, cada fissura por onde a inveja velada escorria, e selem cada abertura com o sangue de Jesus Cristo, que purifica toda a água e neutraliza todo o veneno. Eu quero te ensinar agora uma técnica que vai funcionar como um escudo automático contra a inveja no seu dia a dia. Chama-se o filtro dos 3 segundos. Funciona assim. Toda vez que você estiver diante de uma pessoa e sentir no seu corpo algum desses sinais, um aperto no estômago, uma queda súbita de energia, uma vontade inexplicável de se encolher ou de esconder as suas conquistas, pare por 3 segundos antes de reagir. Nesses 3 segundos, faça uma pergunta silenciosa a si mesmo. O que estou sentindo agora é meu ou é de quem está na minha frente? Na maioria das vezes, a resposta vai ser: não é meu. A queda de energia, o desconforto, o impulso de se diminuir, tudo isso é a inveja do outro sendo projetada sobre você e o seu corpo reagindo como se fosse dele. Quando você identifica que aquilo não é seu, o efeito perde o poder instantaneamente. É como reconhecer que a sombra na parede não é um monstro. No momento em que você entende a origem, o medo desaparece. Nesses 3 segundos depois de identificar que o sentimento não é seu, visualize rapidamente uma redoma de vidro transparente se fechando ao redor do seu corpo. Essa redoma é o escudo da fé. Os olhares invejosos batem na superfície e escorregam para fora sem te tocar. Você continua vendo a pessoa, ouvindo a pessoa, interagindo normalmente, mas protegido. Essa técnica exige prática. Nas primeiras vezes, vai parecer mecânica. Mas, com a repetição, os 3 segundos vão se tornar automáticos e o seu corpo vai parar de absorver a carga emocional que não lhe pertence. Avançamos para a quebra das correntes que a inveja teceu na sua vida ao longo dos anos. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós declaramos a destruição de toda a amarra criada pela cobiça alheia. Eu quebro a corrente do autossabotamento induzido pela inveja. Esse é um efeito que poucas pessoas conhecem. Quando você convive com invejosos por tempo suficiente, o seu subconsciente começa a sabotar as suas próprias conquistas para evitar o desconforto de ser alvo. Você começa a não se dar ao luxo de comemorar as vitórias porque sabe que alguém vai torcer o nariz. Começa a se vestir pior, a falar menos sobre as suas metas, a encolher os ombros quando recebe um elogio, tudo para não despertar o monstro da inveja em quem está por perto. É uma prisão sutil e devastadora. Você se diminui não porque quer, mas porque aprendeu que brilhar demais atrai ataques. Nós quebramos essa corrente agora.
Que o Espírito Santo restaure a sua permissão interna de brilhar. Você não nasceu para se esconder. Você nasceu para resplandecer. E a sua luz não rouba a luz de ninguém. Se alguém se sente incomodado com o seu brilho, o problema está nos olhos dele e não na sua luz. Eu quebro a corrente da desconfiança generalizada. A inveja constante de pessoas ao redor gera uma ferida que faz você parar de confiar em todo mundo. Cada elogio passa a soar falso. Cada amizade nova é recebida com suspeita. Cada oferta de ajuda é analisada como uma possível armadilha. Você se fecha numa fortaleza de solidão porque aprendeu que quem se aproxima pode estar medindo a sua vida para invejar, não para amar. Nós declaramos a cura dessa ferida agora. Que o Senhor restaure a sua capacidade de confiar sem ingenuidade. Que Ele te dê o discernimento para separar quem se aproxima com amor de quem se aproxima com cobiça, sem que você precise trancar o coração para todos por causa de alguns. Eu quebro a corrente do cansaço crônico provocado pela inveja. Esse cansaço não é apenas físico, é energético, emocional e espiritual. Quando você é alvo constante de olhares pesados, o seu corpo gasta uma quantidade absurda de energia se defendendo no plano invisível. Você acorda cansado mesmo tendo dormido. Sente o corpo pesado sem ter feito esforço. A motivação evapora sem motivo aparente. É como se alguém estivesse sugando a sua bateria à distância. Nós cortamos agora todo o cordão energético que pessoas invejosas plugaram na sua vitalidade. Que a espada de São Miguel seccione cada ligação parasitária e que o Espírito Santo recarregue a sua bateria espiritual com uma energia nova, limpa e abundante que vem diretamente do trono da graça. Meu irmão, minha irmã, eu quero te falar algo com toda a sinceridade do meu coração. A inveja é uma das dores mais solitárias que existem, porque você não pode reclamar dela sem parecer arrogante. Se você diz para alguém que está sofrendo com a inveja dos outros, a reação mais comum é: "Ah, mas isso é porque você tem coisas boas, deveria ficar feliz." Como se o fato de ter conquistas anulasse o direito de sofrer com o ataque de quem não suporta vê-las. Você tem o direito de se sentir ferido. Você tem o direito de admitir que dói quando alguém que você considerava amigo celebra em silêncio as suas derrotas. Você tem o direito de chorar por isso sem que ninguém te diga que está sendo ingrato. Mas eu também preciso te dizer que a inveja alheia, por mais dolorosa que seja, é a prova de que Deus te abençoou de forma visível. As pessoas não invejam quem não tem nada. Não invejam quem está no fundo do poço. Invejam quem está subindo, quem está brilhando, quem está florescendo. Se você é alvo de inveja, é porque a mão de Deus sobre a sua vida é tão evidente que incomoda quem está na escuridão. Use isso como combustível, não como peso. Para selar esta verdade, vá agora aos comentários e escreva como uma declaração de identidade blindada: São Miguel Arcanjo, defendei-me no combate. Ao escrever, você está informando ao mundo espiritual que o soldado que a inveja tentou abater está de pé, está armado e não vai se encolher diante de nenhum olhar. Nós erguemos agora a blindagem definitiva contra toda inveja presente e futura. São Miguel Arcanjo, nós te pedimos que mergulhes agora no rio da vida de quem me ouve e purifiques cada gota de água contaminada pela cobiça alheia. Que as águas turvas se tornem cristalinas, que o fluxo lento volte a correr com vigor, que os peixes mortos pela poluição espiritual sejam substituídos por vida nova, abundante e exuberante. Sela agora cada margem deste rio com uma barreira de luz que impede qualquer novo cano de ser instalado. Que toda tentativa futura de contaminar a sua vida com inveja encontre uma muralha impenetrável de proteção angelical. Nós blindamos a sua prosperidade. Que os seus ganhos, os seus contratos, os seus clientes, os seus projetos e o fruto do seu trabalho sejam envelopados por uma camada invisível de proteção que torna impossível a ação do espírito devorador ativado pela cobiça alheia. Que o dinheiro que entra permaneça, que as oportunidades que chegam se concretizem, que nenhum olho gordo tenha mais acesso ao que Deus te deu por direito e por graça. Nós blindamos a sua saúde.
Que toda somatização causada pela projeção invejosa de terceiros seja revertida agora. Que as dores fantasmas desapareçam, que o cansaço crônico se dissolva, que a vitalidade do Espírito Santo percorra cada célula do seu organismo, devolvendo a disposição que a inveja roubou. Nós blindamos os seus relacionamentos, que as pessoas certas permaneçam ao seu lado e que as pessoas tóxicas se afastem naturalmente, sem conflito, sem drama, apenas guiadas pela incompatibilidade espiritual entre a luz que habita em você e a escuridão que habita nelas. Que novas amizades genuínas surjam no seu caminho, pessoas que celebram as suas vitórias com a mesma intensidade com que te apoiam nas derrotas. Nós blindamos a sua autoestima, que você nunca mais se diminua para caber na expectativa de quem sente inveja. Que a redoma de vidro do escudo da fé se ative automaticamente toda vez que um olhar pesado te alcançar. E que a frase que você disse ao espelho no início desta oração ecoe dentro de você todos os dias: eu tenho valor. O que Deus colocou em mim não pode ser roubado por nenhum olhar. Eu sou protegido, eu sou blindado, eu sou do Senhor. Elevemos as nossas vozes ao Pai que nos criou à sua imagem e semelhança e que não tolera que a inveja destrua a obra das suas mãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Recorremos à Virgem Maria, aquela que foi alvo da inveja do próprio inferno por ter sido escolhida para carregar no ventre o Salvador do mundo, e que mesmo assim permaneceu serena, humilde e inabalável sob o manto da graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Proclamamos a grande oração de combate, que sela a purificação da sua vida e ergue uma barreira eterna contra toda inveja. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que a tua espada flamejante vigie de forma permanente as margens do rio da nossa vida, cortando sem piedade qualquer tentáculo de inveja que ouse se aproximar das nossas águas restauradas. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que toda a artimanha do inimigo, que usa a cobiça dos homens como ferramenta de destruição, que transforma amigos em espiões e vizinhos em sabotadores, seja desmascarada e neutralizada pela inteligência infalível dos teus exércitos celestes. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, que a voz do Altíssimo decrete proteção absoluta sobre cada área da nossa vida que a inveja tentou contaminar, restaurando o que foi corrompido, devolvendo o que foi roubado e multiplicando o que o espírito devorador tentou consumir. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos de inveja, de cobiça, de olho gordo, de fofoca destrutiva e de sabotagem espiritual, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Incline a sua cabeça e receba a bênção que sela a sua purificação nesta quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e purifique o rio da tua vida de toda a contaminação causada pela inveja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça de brilhar sem medo, de crescer sem culpa e de prosperar sem se encolher diante de nenhum olhar. Que o Senhor volte para ti o seu olhar de proteção e te cubra com um escudo tão poderoso que a inveja, ao te alcançar, se dissolva como gelo ao sol, incapaz de tocar a pele de quem está revestido pela armadura do Deus vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O rio da sua vida está limpo. Cada cano foi arrancado. Cada ponto de contaminação foi selado. As águas correm novamente cristalinas, fortes e cheias de vida. Lembre-se do espelho. Lembre-se da declaração. Lembre-se do filtro dos 3 segundos. E lembre-se
de que a inveja que tentam jogar sobre você é a confissão involuntária de que Deus te abençoou de forma inegável. Se esta oração purificou algo dentro de você, inscreva-se agora no canal. Ative o sino e envie este vídeo para alguém que está sendo consumido pela inveja alheia e precisa desta libertação. Amanhã estaremos aqui com uma nova oração dos céus. Vá em paz. Brilhe sem pedir desculpas. E que as águas da sua vida nunca mais sejam contaminadas por quem não suporta ver você fluir.